Graça e paz, queridos. Vocês estão felizes? Amém. Eu também estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio de levar a palavra do Senhor. E há quase 3 meses atrás, o pastor Ronaldo me inquiriu e me incumbiu dessa missão de trazer hoje a mensagem com o tema Proclamando a Cristo. Foi essa não. Tema é outro. A verdade que nos guia à maturidade espiritual, com base em Efésios, no capítulo 4, nos versos 11 a 15. Desde a Idade Antiga, até mesmo antes de Cristo ter nascido, os filósofos gregos, eles se debruçaram sobre um questionamento. O que é a verdade? E existe alguma verdade absoluta? Hoje nós vivemos um tempo em que a verdade ela tem sido substituída por narrativas. Narrativas essas em que as pessoas moldam os fatos conforme seus interesses particulares, manipulando informações para obter vantagens pessoais. Próximo ano será um ano em que o Brasil estará novamente elegendo seus representantes nos governos estaduais, seu representante na presidência da República. E, como sempre em período eleitoral, nós temos uma guerra de narrativas. Ah, mas você não fez isso. Ah, ele deixou de fazer. Ah, mas ele deveria ter feito, mas não fez. Ah, ele disse, mas não fez. Cada um querendo manipular a verdade para obter o seu e o meu voto. No ambiente de trabalho, a verdade é ajustada para proteger reputações e até destruir reputações. Um trabalho que é executado, ele é detonado para que alguém se sobressaia em uma outra área e fique com o cargo do outro. E na igreja? O apóstolo Paulo, ele foi um dos principais apóstolos que escreveram sobre as tentativas de pessoas em construir narrativas dentro da igreja. Narrativas manipulatórias que afastassem os cristãos da realidade da palavra de Deus. E estes foram chamados de falsos profetas. O próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, disse: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E em Éfeso, no texto que nós vamos ler neste momento, e que vai ser projetado aqui pela mídia, mais uma vez, Paulo se debruça sobre o tema, para que a igreja seja fortalecida, seja edificada, seja vacinada contra os falsos profetas. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos instrui, tua palavra que nos guia, Tua palavra que mostra o caminho que nós devemos andar, as atitudes que devemos tomar, aquilo que devemos pensar, porque é reflexo da Tua mente, é reflexo da Tua vontade. Pai Santo, coloca, Senhor, a Tua palavra em nossa mente, inculca em nossa cabeça a Tua palavra, e como o salmista disse, grava ela no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos cristãos cada vez mais maduros à estatura da plenitude de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a não sermos mais crianças, levadas em roda por qualquer vento de doutrina, mas nos enche de discernimento espiritual e nos ajuda, Senhor, a conhecer o que é e o que não é a Tua vontade. É por meio de Cristo Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo se debruça em trazer para a igreja de Efésios a verdade que é transmitida por meio dos dons espirituais. Esse é o primeiro tópico. A verdade que é transmitida através dos dons espirituais. Ele mesmo, diz a palavra, deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, a fim de que a sua igreja, ela seja edificada através dos dons espirituais. Os dons espirituais são dados e distribuídos pelo Senhor, por meio do seu Santo Espírito, para que eu e você possamos ministrar aos outros, e não para o nosso próprio engrandecimento. E nós dependemos uns dos outros para sermos edificados. Às vezes nós brincamos e dizemos, ajuda a igreja. Essa é uma expressão bastante comum, principalmente para nós aqui de Recife. Ajuda a igreja, quando nós queremos que outra pessoa nos ajude. Mas nós só somos igreja quando nós estamos em comunidade. Isolados, nós somos cristãos, continuando sendo cristãos, porque seguimos a palavra de Deus, mas nós não somos igreja, nós não somos uma ilha. E embora muitos que hoje são chamados de desigrejados, pessoas que não querem fazer parte de uma organização religiosa, uma igreja, instituição, eles pensam que são igreja, mas nós só somos igreja quando vivemos uns com os outros. Quando nós suportamos a chatice uns dos outros, a ranzizice uns dos outros. Quando nós somos confrontados com o nosso erro, uns pelos outros. Quando nós somos edificados através de um ensino.
Quando nós somos acolhidos através de um abraço. Quando nós somos empurrados muitas vezes para servir ao Senhor. E digo empurrados porque às vezes eu não estou com vontade. Eu sei que tem muitos aqui, se não todos, que em algum momento já se sentiram cansados e quiseram não servir, não estar nos sentinelas, por exemplo. É um trabalho cansativo, estar lá fora, cuidando do patrimônio das pessoas que estão aqui dentro, cultuando e servindo ao Senhor, mas não apenas isso, né? Estão também recebendo você com um sorriso, recebendo você com proteção, e muitas vezes é cansativo, eu reconheço isso. Mas às vezes nós precisamos de um do lado que diga: opa, bora lá, meu irmão, preciso de você, vamos lá juntos servir. Porque um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Às vezes nós precisamos desse empurrão, às vezes nós precisamos desse puxão. Isso é ser igreja. É acolher aos outros nas necessidades. Inclusive financeiramente. Eita, lá vem o seminarista falar de dinheiro. Para piorar, o seminarista ainda é um dos tesoureiros. Lá vem o seminarista falar de dinheiro. Meu irmão. Mas eu não estou falando de dinheiro, de entregar o dízimo, não. Estou falando de ajuda um do outro. Às vezes a gente precisa ajudar o nosso irmão que está passando por necessidade. E isso não tem a ver com a igreja instituição, tem a ver com a igreja corpo orgânico de Cristo, que vive, que pulsa, que convive um com o outro, que sente o cheiro um do outro, que está próximo, e que precisa, quando identifica a necessidade do irmão, chegar junto e ajudar. Seja lá com uma cesta básica, seja lá pagando uma conta. E eu louvo a Deus, porque nessa igreja nós encontramos pessoas que estão vivendo a igreja orgânica de Cristo. Não existe um cristianismo isolado. Um membro do corpo não sobrevive separado. Precisamos uns dos outros para aprender, para crescer, para ser corrigidos e edificar-nos mutuamente através dos dons espirituais. Um cristão maduro não é aquele que sabe tudo. Não é aquele que sabe viver, mas sim aquele que sabe viver na comunhão da sua igreja. Ele entende que a vida cristã não é sobre eu e Deus, mas sobre nós e Deus. Por isso que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, para que o corpo seja edificado. Edirlan, então o que é ser um cristão maduro? Agora nós vamos fazer um exercício bíblico. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 5,14. Outra pessoa abre em Gálatas 5,22. Outra pessoa em 1 Pedro 5,5. Outra pessoa em Tiago 1,3. E outra pessoa em João 3,18. Culto de doutrina raiz tem a participação da congregação. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Né, Jetson? Então vamos lá. Hebreus 5,14. Alguém, por favor, leia em voz alta para todo mundo ouvir. Hebreus, não é Mateus. Hebreus 5,14.
mais um mantimento sólido. Certo? Exatamente. Eu quero trazer 5 marcas de um cristão maduro, segundo a Bíblia. Um cristão maduro, ele tem discernimento espiritual. E é interessante a analogia que o escritor de Hebreus faz, que um cristão maduro, ele é alguém que come alimento sólido, ou seja, que ele já, as suas entranhas, seu aparelho digestivo, ele já chegou num grau de amadurecimento que ele pode comer algo sólido sem ter nenhum problema de saúde. Então ele consegue receber algo mais duro e sólido e não passar mal. E ele é apto a discernir espiritualmente o certo e o errado. O segundo texto, Gálatas 5, 22 e 23, ele traz a segunda característica de um cristão maduro. Alguém pode ler? O segundo ponto, a segunda característica que é explícita nesse texto que Jedson acabou de ler, que fala sobre o fruto do Espírito, e esse fruto é composto por 9 características. Eu destaco, em especial, o domínio próprio e o equilíbrio emocional. Aquele que é amadurecido, ele não age impulsivamente, mas ele age segundo o Espírito Santo. Ele tem o domínio de suas faculdades mentais e ele consegue refreá-la, refrear os seus impulsos. O terceiro, 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se não me falha a memória, Hebreus capítulo 12, versículo 11, se não me engano, diz que aquele que é filho, ele está passível da repreensão, porque Deus corrige ao seu filho. E aquele que não está fora dessa correção, ou seja, ele rejeita esta correção, ele não é filho. Receber repreensão é muito ruim. Eu, particularmente, detesto ser repreendido. Detesto. Minha esposa sabe disso. Minha testemunha. Convive comigo praticamente 24 horas por dia. Eu detesto ser repreendido. Ninguém gosta de ser repreendido. Porém, a repreensão ela é um ato necessário para o crescimento. Ela é um ato que, se você não corrige seu filho, os pais aqui vão entender, se você não o corrige, ele vai crescer com vícios, maus hábitos. Em algum momento, você vai receber uma reclamação da professora na escola, dos vizinhos. É necessária a correção. E se nós somos cristãos maduros, nós temos que ter a humildade para reconhecer o nosso erro, para aceitar a repreensão e cumprir os passos da restauração. Como assim cumprir os passos da restauração? Eu estou como responsável técnico de uma ONG
ONG Sara Nordeste, que recebe pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas e faço atendimento a elas. Ontem mesmo passei tarde e noite fazendo atendimento aos acolhidos e trabalhei isso com alguns deles. Pessoas que tiveram a vida toda marcada, ou boa parte da vida marcada pelo uso abusivo de droga, que feriram muitas pessoas. E é necessário fazer para a restauração dos vínculos, para a restauração dos relacionamentos, fazer a reparação. E a reparação, ela vem, em primeiro lugar, reconhecendo seu erro, em segundo lugar, pedindo perdão à pessoa que foi atendida, e terceiro, se possível, fazendo a reparação daquilo que foi quebrado. Nem sempre é possível. Às vezes a reparação foi o tempo, às vezes a reparação foi com pessoas que já não estão mais vivas. Mas existem formas de mudança de vida. E isso trabalhei com eles e trabalho com eles a cada semana. Nós cristãos, acima de tudo, crentes maduros, precisam ter em mente que quando somos confrontados com o nosso erro, porque não existe ninguém que peque, que não peque. Ninguém aqui é perfeito. Levanta a mão aí, quem é perfeito aqui? Quem não erra? Não existe. Todos nós erramos. Mas quando somos confrontados com o nosso erro, precisamos agir como Davi, quando foi confrontado com o seu adultério, com o seu assassinato. Ele imediatamente, reconhecendo o seu erro, rasgou as suas vestes em sinal de humilhação, se colocou com a cara no pó e mudou a atitude de vida. Já que a reparação não era mais possível, porque Urias já estava morto. Assim também é a atitude que Deus espera de nós, como cristãos maduros. Próximo texto, Tiago 1:3. Quarta característica de um cristão maduro, em Tiago 1:3, é não tem projetado. Tiago 1:3. Isso. A aprovação produz perseverança. O Senhor Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Não é um talvez, é uma promessa. É uma certeza. No mundo tereis aflições. O próprio Paulo, escrevendo a Tiago, disse que aquele que quer viver piamente, ou seja, quer viver corretamente a palavra de Deus, haverá de sofrer perseguições. Mas tudo isso, se nós formos perseverantes, nós seremos vencedores. É a segunda parte de João 16:33. E o cristão maduro, ele vai passar pela prova, mas ele vai resistir. Como lemos no texto, ele vai perseverar. Ele vai conseguir passar pelo dia mau, porque não vem sobre vós tentação, senão humana, porque fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Então, se nós temos a certeza que nós podemos suportar toda a carga que vem sobre nós, porque Ele não permite que a carga seja maior do que a gente pode suportar, nós podemos perseverar. E se perseveramos na provação, na tribulação, no dia mau, carimba,
é crente maduro. Mas o crente fraco, que ainda não chegou no estágio de maturidade, quando vem as tribulações, os problemas, logo vai recorrer a outros meios. Recorrer a pessoas, recorrer a outras religiões. Recorrer a qualquer coisa, menos dobrar o joelho em oração e orar ao Senhor. E esperar o agir de Deus. Porque esperar o agir de Deus também é sinal de maturidade. Nem sempre Deus age quando a gente quer. Nem sempre Deus age quando estamos gritando, chorando, Senhor, socorre. Às vezes Deus está trabalhando lá no silêncio. Mas perseverar esperando a resposta do Senhor é um sinal de maturidade. Discernimento espiritual, domínio próprio e equilíbrio, humildade e espírito ensinável, que nós vemos em 1 Pedro 5,5. Em Tiago nós vemos perseverança nas provações e por último, 1 João 3,18, amor prático e sincero. Quem achou, lê. Amém. Não amemos em palavra, mas em fatos e verdade. É muito fácil dizer, eu te amo, meu irmão. No momento aqui da confraternização, meu irmão, eu te amo. Mas na hora do vamos ver, quando meu irmão está precisando de mim, oi, irmão, eu te amo. Te amo. Vai lá, Deus te abençoe. O amor, ele se materializa em ações práticas, em vivência no dia a dia. O amor, ele se materializa no perdão. Eu falei de um lado, né? Em pedir perdão, que é sinal de maturidade. Mas também é sinal de maturidade perdoar, mesmo que não haja pedido formal de perdão. Tem um ditado que diz que raiva só faz mal para quem tem. E é comprovado pela ciência em que o infarto cardíaco, ele é muito mais propenso a acontecer em pessoas que guardam raiva uns dos outros. Então eu não quero guardar raiva de ninguém. Eu não sou baú para guardar raiva de ninguém. Cristão maduro não é o que mais fala, mas o que mais ama. Não é o que mais ensina, mas o que mais vive o que ensina. Não é o que mais exige dos outros, mas o que mais oferece para servir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Mas voltando ao texto de Efésios, capítulo 4, verso 13 e 14. Se puder projetar, me ajuda. Isso. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Segura aí no 13. Pessoa madura, nós já identificamos as características. Nós já identificamos que os dons espirituais que o Senhor distribui na sua igreja, através do seu Espírito Santo, ele serve para o crescimento da sua igreja. Pode passar. Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem mais? Não, 15, segura. Segura no 14.
Paulo diz que a verdade nos leva à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Mas, será que eu posso, nessa unidade, discordar do meu irmão? Claro que sim. Todos nós aqui, mesmo aqueles que foram criados na mesma casa, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tiveram as mesmas ou experiências muito parecidas, mesmo assim, nós não pensamos igual? Temperamentos diferentes, tem alguns aqui que são mais enérgicos, mais coléricos, mais agitados. Outros não, são calmos, fleumáticos, tranquilos, zen, paz e amor. O pau está quebrando, o mundo está caindo e ele está lá, calmo, tranquilo. Características de personalidade diferentes, experiências de vida diferentes, conhecimentos diferentes. Eu estudei psicologia e administração. Outro aqui estudou, sei lá, segurança pública, estudou medicina. Eu conheço até alguma coisa de medicina por estar inserido no contexto do IMIP, mas não sei tudo, nem muita coisa. Não tenho um conhecimento médico completo. E em algumas questões, pelos níveis diferentes de conhecimento, pelos gostos e preferências pessoais, pelo estilo de personalidade, nós vamos discordar. Se fizéssemos uma enquete aqui, que cor você gostaria que a igreja fosse pintada? Iam sair vermelho, preto, parede preta, parede branca, azul, verde limão. Porque é o gosto, e está tudo bem. A única coisa que nós não podemos discordar de forma nenhuma como cristãos é da palavra do Senhor. Nisso nós não podemos discordar. Porque a verdade de Deus, revelada pela sua palavra, ela é imutável, eterna e absoluta. Lembram da pergunta lá do início, que os filósofos se debruçaram em perguntar se existia uma verdade e se essa verdade é absoluta? Essa verdade existe e é a palavra de Deus. Tudo pode ser relativizado, menos a palavra de Deus. Você pode falar de uma mesma história, duas pessoas que vivenciaram a mesma experiência, elas vão falar versões diferentes sobre o mesmo fato, mas a verdade ela é absoluta quando falamos em termos de palavra de Deus. E isso não pode ser negociado, nem mudado, nem negociado. Porque a palavra do Senhor ela é imutável, eterna e absoluta. Só que, na igreja de Éfeso, alguns se infiltraram dentro da congregação. Pessoas comuns, queridas na comunidade. Pessoas que conviviam uns com os outros, que tinham uma aparência de piedade, que tinham um discurso bonito, que falavam embasados na palavra de Deus, mas que a sua narrativa buscava dividir a igreja. E então, o apóstolo Paulo fala justamente para a igreja de Éfeso: tomem cuidado, não sejam crianças imaturas, não sejam meninos levados de um lado para o outro, pelo discurso de um e de outro, mas cresçam na palavra do Senhor, tenham discernimento espiritual.
E a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, busque no Senhor. Busque na sua palavra. Ela é a nossa referência enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Gostos pessoais, preferências, tudo isso fica à parte quando nós falamos da palavra do Senhor. E esses homens que estavam na congregação de Éfeso estavam distorcendo as Escrituras, distorcendo a palavra de Deus para alcançar alguma vantagem pessoal. Exploravam as emoções dos irmãos, exploravam as suas fragilidades, e agora eu abro um parêntese aqui. Psicopatas são especialistas em ler emocionalmente as pessoas. Como disse, no meu trabalho enquanto psicólogo, lá na ONG, lidando com as pessoas, de vez em quando eu encontro alguém que tenta me manipular. Porque usuários de drogas normalmente são exímios manipuladores. E aí, nas entrevistas psicológicas, a minha busca é saber o que está por trás das palavras. Elogios, conversas bonitas, buscando satisfazer algumas necessidades. E aí depois, quando a gente vai fazer a reunião com os outros integrantes da equipe, aí a gente fica sabendo que fulaninho de tal não é assim, como se apresenta, que fulaninho de tal, ele faz o motim dentro do grupo, que fulaninho de tal, ele veio de uma situação muito diferente da que ele contou na entrevista. E ao longo dos dias, enquanto ele vai passando ali na casa, ele vai revelando a sua real intenção do coração. Porque, como a palavra diz, pelo fruto se conhece da árvore. E ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. Ele dá indícios, ele solta pistas. E o psicopata é assim. O sociopata, o termo técnico, o sociopata ele é assim, ele olha a pessoa, ele observa as características dela, identifica aquilo que ela deseja e ele se coloca na posição de oferecer para obter uma vantagem. Com certeza você já cruzou com uma pessoa assim, ou várias. Mas falsos mestres, falsos profetas, muitas vezes são psicopatas. Que se colocam nessa posição, que observam, que se infiltram, que se camuflam na comunidade, que observam as necessidades dos outros, que tentam manipular, oferecendo a necessidade de um e de outro, para obter alguma finalidade escusa, obscura, pessoal. E lá em Éfeso estava acontecendo isso. As pessoas estavam sendo levadas pela conversa dessas pessoas que distorciam as Escrituras, que exploravam as emoções, que criavam dependência espiritual e tinham uma aparência de piedade. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 5, Paulo falando ao seu discípulo Timóteo, ele disse: tenha cuidado com essas pessoas, porque elas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia do Evangelho.
usam a palavra instrumentalizada. Você já ouviu falar que alguns pregadores pegam a palavra e distorcem para encaixar a ideia dele? Pronto, mesma coisa. Ele pega a palavra para usar como a finalidade que ele quer. E tem uma história aí, graças a Deus, entre os batistas não existe isso. Mas muitas igrejas têm, não, meu pai espiritual, meu líder espiritual, minha autoridade que está em cima de mim. E não pode fazer nada, tem que falar para aquele pai espiritual. Onde é que está na Bíblia isso, minha gente? Me mostra, por favor, onde é que está isso? Que até hoje eu não vi. Já li de uma capa a outra. Mas até hoje eu não vi isso. Qual o antídoto para a gente se prevenir desses falsos mestres, falsos profetas? Um a gente já viu no texto de Hebreus, que é o discernimento espiritual. O outro é o conhecimento profundo das Escrituras. Note que o diabo, quando ele tentou Jesus, ele utilizou as Escrituras. Ele tentou Jesus com as Escrituras. Ele tenta você e manipula a mim e a você, muitas vezes usando as Escrituras. E se nós não tivermos um conhecimento da palavra de Deus, se a Bíblia for somente um item de decoração na prateleira da sua estante, ele vai usar e abusar da sua vida do jeito que quer. Afinal de contas, o conhecimento que você tem da palavra de Deus, que eu tenho, se eu buscar somente no domingo ou na mensagem bíblica, conhecer a palavra, é isso. É como se eu alimentasse meu corpo unicamente uma refeição ou duas refeições na semana toda. A palavra de Deus, ela precisa estar gravada no nosso coração e ela precisa ser mastigada diariamente. Precisa ser a nossa refeição diária. Um antídoto da palavra de Deus para os falsos profetas é a comunhão e a submissão a uma liderança madura. Efésios 4:12. Eu quero que você leia esse texto. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa... Eita, é o texto, né? Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Comunhão e submissão. O texto foi trocado, mas a palavra de Deus diz que não entristeçais aqueles que se colocam sob liderança da sua igreja. Entristecer como, Edirlan? É para eu fazer tudo que meu líder, que minha líder diz para eu fazer? Não, não é. Se está na palavra, é. Se não está na palavra, não é. O antídoto em João 14:6, o crescimento constante em Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão nele. Todo o crescimento real da igreja de Cristo, ele passa por Cristo. Ele passa pelo conhecer profundamente do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós nos vacinamos
contra os falsos mestres. E por último, verso 15 de Efésios 4. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Maturidade cristã é o equilíbrio entre verdade e amor. Vou repetir. A maturidade cristã é o equilíbrio entre a verdade e o amor. A verdade sem amor se torna cruel, arrogante e condenatória. O amor sem verdade se torna conivente e fraqueza. Mas a verdade temperada com amor transforma, liberta e edifica. Crescer em Cristo e se parecer com Ele é ter compaixão sem perder a firmeza, é falar com graça sem abandonar a verdade, é amar os pecadores sem amar o pecado. O cristão maduro é aquele que aprendeu a responder ao mal com o bem, a corrigir com mansidão e servir com alegria. Ele vive de tal forma que as pessoas veem Cristo nele, não apenas nas palavras, mas nas suas atitudes diárias. O mundo tem suas narrativas. O mundo tem as suas histórias, seus conceitos, muito bonitos e bem articulados. Mas nós nos guiamos pela palavra, que é imutável, que é absoluta. E que fala e aponta para Cristo. E que faz com que a igreja, nós, eu e você, vivendo em comunidade juntos, somos agraciados com um dom dado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar sobre a vida do nosso irmão. Não para o nosso engrandecimento próprio. Não para nos enchermos, nos envaidecermos, mas para a edificação do outro. E quando nós nos debruçamos sobre a palavra, quando nós somos ensináveis pela palavra, e temos sobre nós pessoas, mestres, apóstolos, pastores, que estão alicerçados na palavra, nós crescemos como igreja, como um corpo bem ajustado, ligado em Cristo Jesus. E em nome de Jesus, eu peço que você faça uma reflexão agora. Quais são as narrativas que você tem ouvido? Quais são as histórias? Quais são... No que eu tenho empregado em ouvir? Em aprender? Quanto eu tenho buscado na palavra me alicerçar ainda mais, para não ser feito um menino, feito uma criança, que pode ser enganado por qualquer pessoa. Essa é uma pergunta que você precisa responder para si próprio, olhando para dentro de si. Você é um cristão maduro? Você tem aquelas características que eu falei aqui agora há pouco? Discernimento espiritual, domínio próprio, humildade, espírito ensinável, perseverança nas provações, amor prático e sincero?
Se de alguma forma você olhou para dentro de si e se achou em falta, achou que ainda falta, eu ainda preciso mais. Então eu convido a você a baixar sua cabeça e fazer a seguinte oração. Pai nosso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero entrar mais uma vez na Tua presença, nesse momento para pedir perdão pela minha falta, por não estar buscando ao Senhor como deveria buscar, por não estar estudando a palavra como deveria estudar, por não estar vivendo em comunidade como a Tua palavra diz que eu deveria viver, com amor prático e sincero. Me ajuda a amar mais. Me ajuda também, Senhor, a buscar mais a Ti na Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a ter um coração humilde e ensinável, que não rejeita a instrução. Me ajuda, Senhor, a viver em comunhão com meus irmãos, apesar de qualquer coisa. Me ajuda, Senhor, a ter discernimento espiritual. Que o Teu Espírito Santo abra os meus olhos para entender o que é bíblico e o que não é, o que vem de Ti e o que não vem. Me ajuda, Senhor, a desenvolver o meu dom espiritual. E se eu ainda não sei, Senhor, me ajuda a saber qual é o meu dom. Me ajuda, Senhor, a Te servir com excelência e com maturidade. Me ajuda a não ser uma criança espiritual, mas um crente maduro para Te honrar. É por meio de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.